Olá, olá, olá! Vamos falar sobre um tema muito discutido nesse último final de semana, que foi o tema do Enem, o estigma associado às doenças brasileiras, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E eu separei aqui umas coisas muito interessantes para a gente falar, então nós vamos discutir um pouquinho a respeito do tema, o que você poderia ter colocado, o que não poderia ter colocado, né? E depois eu vou mostrar para vocês uma introdução que eu fiz a respeito do tema, só para vocês entenderem aí onde a gente pretende chegar. Bem, sobre o que o tema tratava, né? O tema tratava sobre questões de saúde mental, doenças mentais, e que muitas vezes as pessoas acabam sendo deixadas de lado ou sendo de certa forma sofrendo um preconceito por terem um tipo de doença mental, determinada doença mental, né? E esse estigma, ele poderia aí ser colocado do ponto de vista de várias outras palavras-chave que seriam sinônimos de estigma, né? Então, nós poderíamos colocar a questão do preconceito, a questão da própria palavra estigma, a questão de ser deixado de lado, tudo isso reverbera no sinônimo de estigma. Lembrando que todas as vezes que a gente vai escrever um texto, né, a gente precisa prestar atenção na palavra, no tema, e do tema selecionar as palavras-chave, porque elas precisam aparecer no meu texto. Se eu estou falando apenas de doenças mentais, mas eu não falo sobre estigma, eu estou tangenciando. Se eu falo sobre estigma, mas não falo sobre doenças mentais, eu também estou tangenciando o meu tema. Então, em qualquer parte do seu texto que apareça essas palavras-chave, é muito bem-vinda, tá? Então, fica tranquilo, porque se você colocou na introdução, desenvolvimento, ou na conclusão, ou se colocou em todos, eu sempre oriento os meus alunos a colocarem em todas as partes do texto as palavras-chave, mas o Enem considera, se você pelo menos citou em uma das partes, ele considera como válido, tá? Bom, então vamos lá. Saúde mental, né? O tema fala muito sobre a questão de saúde mental, dada aí a contemporaneidade, as pessoas às vezes sofrem muito por depressão, transtornos bipolares, etc. E isso não é levado em consideração, a pessoa simplesmente deixa de lado e não busca um tratamento, né? A gente percebe também que com o advento da internet, né, isso inclusive estava escrito no seu texto base, a rede social ela tem feito uma validação da vida perfeita, né? Todo mundo é perfeito em Facebook, Instagram, ninguém sofre de nada, ninguém tem corpo feio, todo mundo tem um rosto bonito, né? Então a gente percebe que acaba que a rede social pode sofrer, a gente pode interpretar como sendo uma tangência, uma fuga de um tema, né? Uma fuga de uma depressão, uma fuga de um transtorno que eu tenha. Então, quem optou por colocar essa questão da rede social, acho super interessante, mas tem que tomar bastante cuidado para não tangenciar o tema, tá? E aí eu trouxe, né, gente, alguns dados que vocês poderiam colocar no tema de vocês, né? Por exemplo, a história diz que Hitler era totalmente paranoico e tinha complexo do Messias, né? Então, essa é uma informação bastante pertinente, dado o que aconteceu, né? Dado aí toda a Segunda Guerra Mundial, tudo que ele causou e todas as marcas que ele deixou, porque ele também, de certa forma, ele tinha as marcas dele e ele precisava extravasar aquilo e o fez de uma forma muito má, né? Filmes que falam sobre transtorno mental, nós temos o filme Uma Mente Brilhante, né, cujo protagonista ele sofria de esquizofrenia. Nós temos os Forrest Gump, né, que o que ele tinha era aproximado aí com a síndrome de Asperger. Nós temos o filme Preciosa, que falava sobre transtornos psíquicos e emocionais. Nós temos o Náufrago, que ele não falava sobre doenças mentais, mas ele falava sobre uma fuga da realidade,
caso você tenha abordado essa questão da rede social, né, da questão de todos serem perfeitos em rede social. Nós temos também um outro filme que eu não anotei aqui, mas eu acabei de lembrar, que fala sobre fuga da realidade, é o filme A Vida é Bela, né? Então, o menino, ele estava no campo de concentração, mas o pai dele tecia toda uma gama de outras ideias para que ele não soubesse que ele estivesse no campo de concentração. É um filme muito lindo que vocês precisam assistir. Eu pensei também sobre o fato, né, da Dona Maria I de Portugal, Dona Maria a Louca, aí da nossa história, que era a mãe de Dom João VI, também sofria aí de problemas mentais, né? Uma outra coisa interessante que seria colocar dados sobre Alzheimer no Brasil, né? Cada vez mais a gente percebe que o Alzheimer é uma doença que vem de certa forma, crescendo em território brasileiro, e é interessante vocês pesquisarem sobre isso, né? E uma coisa que eu coloquei aqui, por exemplo, sobre saúde mental, o que retrata a saúde mental nada mais nada menos do que a música Trem Bala da Ana Vilela, né, gente? A importância da gente aproveitar a vida, de ver os momentos como se fossem os últimos, de dar valor à família, de dar valor às pequenas coisas, né? De não trabalhar tanto para você ter aí a saudade da infância, né? Então é uma música muito linda, é um hino essa música, né? E ela cabe perfeitamente nesse contexto, dependendo aí do modo como você pode abordar. E uma coisa assim que eu pensei muito quando eu fui fazer minha introdução, e eu até andei dando uma pesquisada, foi sobre o que aconteceu em Barbacena, né? Barbacena é uma cidade aqui, não fica no sul de Minas, mas sudeste de Minas, né? E lá em Barbacena nós tínhamos um manicômio, né? Nós aqui das proximidades, nós chamávamos de hospício, e até hoje Barbacena é conhecida como a cidade dos loucos, né? Esse manicômio ele foi extinto na década de 80 e por ali passaram pessoas que não apenas tinham problemas mentais, mas pessoas que eram rejeitadas da sociedade. Olha o estigma aí, né? Olha o preconceito aí. E aí lá nesse manicômio nós tínhamos gays, nós tínhamos mendigos, nós tínhamos mães solteiras, nós tínhamos pobres, nós tínhamos negros e nós tínhamos pessoas também que simplesmente tinham uma tristeza, e as pessoas, por rejeitarem isso, por terem um estigma, por terem um preconceito, jogavam lá no manicômio. Eu andei pesquisando alguns dados para vocês terem uma ideia, era um lugar que cabia 200 pessoas e tinha 5.000, né? Então, assim, as camas, para não ocuparem espaço, eles tiraram as camas e colocaram capim, né? Então, para as pessoas ali dormirem. Então, o manicômio de Barbacena, o que aconteceu em Barbacena foi conhecido como o Holocausto Brasileiro, e tem muitos documentários, e se eu não me engano, tem até um filme que fala sobre isso, né? Então, recente, acabou aí, hoje parece-me que é museu, quem for de Barbacena, dá um salve aí e ajude-nos a acrescentar informações sobre isso, o que aconteceu lá com o manicômio de Barbacena. Mas foi um lugar onde realmente só ia as pessoas estigmatizadas pela sociedade, né? Então, muito interessante. Para vocês terem uma ideia, aqui nos dados que eu pesquisei, mais ou menos 60.000 pessoas morreram nesse lugar. Inclusive, eles tinham um cemitério acoplado lá ao manicômio para poder enterrar as pessoas, né? Que triste. E aí eu fiz o meu projeto de texto, né? Pensando nisso. Como que eu construí meu projeto de texto? Eu pensei em começar com a questão de Barbacena, né? A minha tese é: embora o tempo tenha passado e a evolução na saúde e ciência sejam notórias, o estigma associado a doenças mentais ainda é um problema a ser enfrentado no Brasil. Por quê? Primeiro, pela falta de informação sobre o tratamento psiquiátrico, que seria meu desenvolvimento 1, e depois o desenvolvimento 2, pela dificuldade nos postos de atendimento. Mais uma informação para vocês sabiam que psicólogos, psiquiatras, eles não atendem pela Unimed?
né? Eles, na verdade, eles não são considerados como atendimento básico do SUS. Eles são considerados como atendimentos especializados e são oferecidos pelas prefeituras, no caso do CAPS, né? Centro de Apoio Psicossocial, se eu não me engano. Então, as prefeituras que precisam ter esse centro de atendimento aí, e isso não é oferecido pelo SUS, quer dizer, de âmbito nacional, mas oferecido de âmbito municipal. Isso faz com que acaba que muitas prefeituras não tenham esse suporte, né? E com isso não tenham profissionais suficientes para atender tantas pessoas. Bem, e aí eu fiz minha introdução. Lembrando aí, para o meu D1, que é sobre a falta de informação sobre tratamento psiquiátrico, eu vou usar esse repertório, né? Que a psiquiatria não é considerada atendimento básico pelo SUS, mas atendimento especializado. E com isso acaba, de certa forma, ferindo aí o artigo 6º da Constituição Federal, que diz que todos têm direito à saúde, né? E do meu desenvolvimento 2, que vai falar sobre dificuldade nos postos de atendimento, eu vou falar sobre essa fila gigantesca, né? Então, de acordo com a OMS, nós temos quase 1 bilhão de pessoas com transtorno mental no Brasil e no mundo, aliás, né? E aí essa fila gigantesca acaba sobrecarregando os poucos lugares que existem, né? Que fornecem atendimento e os lugares que não tem, as pessoas têm que ir para outras cidades, outras acabam nem indo, né? E fica por isso mesmo. Bom, e aí eu fiz, né, a minha introdução, vou colocar para vocês aí lerem comigo e depois vocês deixam um comentário de vocês. Quem quiser ter a sua redação corrigida, é só nos enviar ali no site adaçãointeligente.com.br, nós temos correção avulsa e nós temos outros planos também. Quanto mais planos, mais correções você tem, mais barata fica a sua correção, tá? Outra coisa, eu vou deixar um link aqui para você que quer treinar para o Enem, né? Nós temos aí um curso de redação já para o Enem do ano que vem com literatura e nós temos curso também para os concursos militares, então vou deixar tudo escrito aqui no nosso link para você não se perder, tá bom? Então vamos lá para a nossa, não esquece de dar o joinha, para a nossa introdução. Eu escrevi assim: a cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais, foi conhecida durante muito tempo por Cidade dos Loucos. Nela, um hospital psiquiátrico desativado na década de 80 mostrou os desatinos de ser indesejado perante uma sociedade perfeita. Assim, gays, mães solteiras, mendigos ou qualquer pessoa que sofresse de algum transtorno mental tinham o fatídico destino de serem internadas naquele manicômio. Embora o tempo tenha passado e a evolução da saúde e ciência sejam notórias, o estigma associado a doenças mentais ainda é um problema a ser enfrentado no Brasil. Tais dissabores são ocasionados pela falta de informação sobre tratamentos psiquiátricos e também pela dificuldade e espera nos poucos postos de atendimento. Então, essa foi a introdução que eu fiz, né? Observe que eu coloquei aí a questão de Barbacena, coloquei a questão do estigma, que ele ainda é associado a doenças mentais e continua sendo problema, e os motivos pelos quais, tá? Então, essa foi a minha introdução. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, enviem comentários, compartilhem nosso vídeo para que a gente possa estar cada vez mais ajudando você e a gente se vê no próximo, ok? Um grande beijo, tchau, tchau!